Acompanhada por baixo e bateria, Badia Saad se apresentou em Sorocaba, no dia 5 de setembro, com seu talento internacionalmente reconhecido na voz e no violão. O show foi baseado no disco Ilha, lançado em 2023. Nele, Badia imagina a humanidade em busca de terra firme após passar por um grande naufrágio. O Portal Porquê conversou com o artista um dia antes do show, que aconteceu no Sesc Sorocaba. Confira. Esse espetáculo é baseado no álbum Ilha, que imagina um recomeço para a humanidade. Como surgiu esse tema e como foi esse processo de criação e de produção desse trabalho? Então, se eu disser que esse trabalho nasceu durante a pandemia, eu acho que já responde, né? Porque teve um grande naufrágio, né, da humanidade praticamente que toda. Então, vamos lá, se a gente naufragou, onde que a gente vai aportar, né? Onde que está essa ilha que vai nos salvar? E se a gente chegar nessa ilha, o que a gente quer levar para essa ilha, né? Então eu chamei parceiros de gerações diferentes, justamente para a gente poder filosofar sobre a ideia e com esse tema mesmo. Se a gente for para esse lugar, o que a gente quer levar? Quem que a gente quer ser? E foi esse o processo feito através de as parcerias todas feitas através de Zoom, né? E o WhatsApp, porque ninguém estava junto. Nossa, deve ter sido uma loucura, né? Mas foi muito interessante, porque a gente percebe que a conexão, ela existe num nível muito mais profundo, né? Então, quando você se conecta, nunca tinha composto, assim, um trabalho inteiro à distância, e deu super certo. Inclusive, a gravação também foi feito meio todo mundo separado, e a direção, a produção foi do Márcio Arantes, então eu sou muito orgulhosa desse disco, e o disco é uma das únicas vezes que eu consigo trazer a sonoridade toda do disco ao vivo, através de samplers, né? Tanto o baterista, o Décio Sete, quanto o Gustavo Tenes, que toca contrabaixo, os dois usam dos recursos de samplers para a gente poder trazer organicamente alguns sons que estão no disco, né? E que tiveram a presença teve a presença de vários músicos, né? Na gravação e tal. E é esse repertório que eu tô levando para vocês. Agora, já tem também, eu incluí aí um spoiler do disco que eu vou lançar no ano que vem, comemoração aos 35 anos. Eu gravei Comportamento Geral, da vez que eu já passei em julho, eu entrei em estúdio, né? E vai estar no disco e tá no show, então tem um spoilerzinho aí. Olha, legal. Como foi trabalhar com nomes como Chico César, Alzira e Danny Black? O que cada um trouxe de especial para a obra? Olha, são todos grandes seres humanos, né? Então existe tem alguns artistas que por algum motivo, ou pela própria personalidade, ou por proteção, eles se envolvem de uma camada de proteção que às vezes fica difícil penetrar, né? E o que não é o caso desses que trabalharam comigo e trabalham. Então a gente consegue trabalhar sem ter nenhum tipo de melindre, né? No sentido de dar opinião. Olha, a gente realmente fez algo juntos, onde um pôde opinar dentro da parceria. Olha, eu acho que isso aqui talvez... O que você acha se fosse assim? Badia, eu acho que não foi... Acho que o jeito que eu sugeri é melhor. Tá bom. Ou vice-versa, né? E tem das gerações, tem a geração anterior à minha, né, que é a Lucina e a Alziraê, da minha geração é o Chico César, e da geração depois de mim, né, tem a Lívia Matos, o Danny Black.
Então, inclusive quando eu lancei o disco em São Paulo, a Alzira participou, foi muito lindo. Aham. E o Dani não chegou a participar ao vivo, não. A gente fez uma gravação ao vivo no estúdio, que também está presente no YouTube. No canal do YouTube tem bastante material. É tão difícil hoje a gente ter tempo de ver tudo, né? Mas eu tenho muita coisa bacana. Se alguém tiver um tempinho curioso, vai lá no YouTube, tem muita coisa, né? E o Instagram a gente está sempre colocando novidades e mantendo todo mundo informado. Ao longo da sua carreira, você transitou entre o popular e o erudito, misturando gêneros de uma forma muito própria. Por que dessa escolha que se tornou uma marca na sua trajetória e também qual a importância dessa diversidade na sua música? Isso foi porque eu cresci nesse environment, né? Nesse ambiente eclético. Porque quando eu nasci, meus irmãos, né, Sérgio e Sade, já tocavam violão e eram dedicados à música instrumental clássica, e aos poucos ligando para também trazer uma rítmica e ritmos brasileiros que não existia no mundo internacional do violão. Então eu cresci com eles estudando violão clássico na sala, meu pai tocando chorinho na copa, minha mãe cantando o tempo inteiro as músicas do começo do século, né? Dos Lupicínios e Cartolas. E eu tinha a minha radinho que eu adorava colocar em MPB. Então era o tempo inteiro tudo junto, misturado. Enquanto eu ouvia Vila Lobos, nos meus irmãos estudando, eu no meu quarto ouvia Rita Lee. E o meu pai tocando Jacó. Então, Jacó do bandolim, né? Então foi um processo natural, eu não fui buscar, né? Já estava dentro de mim e foi natural que eu fosse misturando tudo com naturalidade, né? Por isso que virou uma marca mesmo, de não ter algo que separe os estilos. A única coisa que se pode separar qualquer estilo, na verdade, eu gosto disso ou eu não gosto disso. É muito subjetivo, né? Não é porque isso é uma música tal que eu não gosto. Sim, né? Tem gente que fala, não ouvi e não gostei, né? Tipo, não comi e não gostei. Então, tenta. Aí, se você não gostar, não gostou, tem todo o direito, né? Mas... Como se manter constante nesses 35 anos de carreira? Então, bom, ela tem esse tempo todo porque na minha vida inteira, todas as contas que eu paguei foi com a minha música. Isso é um grande privilégio, né? É um grande privilégio, exatamente. Mas, então, tem conta para pagar, qual é o próximo projeto que eu vou fazer? Isso é verdade, não tem muita escolha, né? Tem uns boletos ali, tu tem que ir. Então, eu acho assim que é uma grande sorte a pessoa, seja qual pessoa for, de encontrar, de fazer o que ela gosta na vida, fazer aquilo a profissão. Porque daí você não vai trabalhar, né? Você está vivendo e é um prazer trabalhar. Eu não tenho essa diferenciação. Eu trabalho o tempo inteiro porque eu estou viva, né? Fazendo o que eu gosto. E aí tem, obviamente, aquelas coisas que a gente não gosta muito de fazer, mas que tem que ser feito, daí a gente faz a cabeça e vai lá. Mas por isso sempre teve um próximo projeto, porque a bola não para de girar. E eu também sou uma artista que gosta de estar se reciclando, se renovando o tempo todo, né? Então, por exemplo, antes desse disco que eu te falei que vai sair com Comportamento Geral no ano que vem, vai sair um outro disco agora em outubro, de inéditas. E aí sim eu compus com
Adriana Calcanhoto, com o Otto, André Bujanra, Uhum. e tem artistas que me deram músicas inéditas, como o Nando Reis, o Zé Renato, Zé Cabaleiro, Chico César me deu uma. Então é uma grande alegria também trazer, né, os projetos, e eu fico feliz de ter feito uma parceria com a Adriana Calcanhoto, que não compõe há 5 anos, Maravilhosa. e fizemos uma música juntas. Então, e assim vai. E aí tem os projetos que não são os de carreira, mas são os paralelos, que eu também amo fazer, Uhum. né? Como o disco que eu fiz com a Orquestra Mundana Refuge, sobre a obra do Lenine, né? Aquele disco dele antológico, que é o Olho de Peixe. O disco ficou maravilhoso, tá lá também no Spotify da vida para todo mundo ouvir. E fiz um outro trabalho com o mineiro Sérgio Pererê, que chama Bento. Inclusive, semana que vem eu tô indo para Belo Horizonte, que eu tô com ele. Aí a gente vai diversificando, né? Aí uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, eu acabei de lançar o Museu da Família Assad. Chama Família Assad Music.com, Museu da Família Assad. Porque, assim, durante a pandemia, eu morava em Atibaia, né? E sair de lá e já falei, minha mãe completou 90 anos em 2020. Falei, ela não pode ficar sozinha. Então eu abandonei a casa que eu morava lá, corri para São João antes que fechassem as porteiras e passei a pandemia aqui com ela. E eu escutei tanta história, e foi tão lindo. Olha, por mais trágico que tenha sido pro nosso percurso globalizado e intercomunicado, né? Foram um dos melhores anos da minha vida, passando ao lado da minha mãe, resgatando histórias, escutando. Foi tão lindo. Mas a mamãe virou anjinho faz 1 ano. E aí, quando eu fui começar a arrumar as coisas dela, em cima do guarda-roupa da Dona Ica, todo o acervo da família. Falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Bom, fazer um museu físico é difícil, né? Eu até tentei, viu? Mas não é tão simples assim. Aí eu falei, bom, mas um digital eu posso. E aí comecei um projeto que vai se estender por pelo menos 3 anos, no sentido de que a cada 4 meses vai ter um lançamento de uma exposição nova falando sobre algum integrante da família. A família é muito grande, tudo músico, é muito lindo de ver, né? Assim, eu consigo olhar com olhos de dentro, mas olhos de fora também, né? Uma família unida, e é tão difícil encontrar, né, tanta gente assim boa numa mesma família, né? De gerações que já vem fazendo um papel muito legal dentro da música, né? Então, a ideia, a primeira exposição foi em homenagem aos meus pais, né? Seu Jorge e Dona Ica. E aí, no final do ano, eu vou lançar outra exposição em homenagem aos 60 anos de carreira do Sérgio e do Odair, meus irmãos. Legal. E aí, 4 meses depois, eu lanço sobre os meus 35 anos, depois sobre a Clarice Assad, né? Que é a filha do Sérgio, que está conquistando o mundo. Ela foi indicada ao Grammy, maravilhosa, né? Maravilhosa. O Grupo Corpo, que está completando 50 anos de existência, nunca tinha chamado uma mulher para fazer trilha, e a primeira mulher é ela, Clarice. Então, enfim, tem muitos significados assim nessa família. E aí tem esse museu, que é um projeto paralelo, que consome tempo pra caramba, porque sou eu que estou pesquisando, escrevendo, fazendo tudo. Mas tudo que eu faço é sempre imbuído de muito... vem pelo coração, né? Não é, vou fazer isso aqui porque vou concorrer a isso, eu quero ganhar aquilo. Não, eu estou fazendo o que o coração está falando para fazer. E aí, né, tem projetos que dão mais certo que outros, porque não é só da nossa vontade e desejo, né? Depende de um conglomerado todo. Hoje em dia, do jeito que a tecnologia invadiu as nossas vidas, os algoritmos invadiram as nossas vidas, então tem tido uma outra complexidade, né? Agora com a chegada
da inteligência artificial, Uhum. e que a gente tá... Quem não tá no mainstream, né, que tem lá a sua venda de ingresso garantida, a Uhum. gente tem que continuar buscando, porque é o nosso tempo, não adianta ficar reclamando. Sim. Não vamos conseguir parar. Então, Uhum. assim, faça o seu protesto se quiser, se precisar, se puder, mas a gente tem que ir se adequando, porque somos Uhum. camaleônicos, né? Uhum. O nosso cérebro tem algo que se chama neuroplasticidade, então a gente tem condição, independente da idade, talvez quando a gente vai envelhecendo, vai ficando um pouco menos ágil, né? Mas a gente tem que estar aberto para a contemporaneidade do nosso tempo, né? Sim. Bom, pelo menos eu Certíssimo. estou. Aham. Falando da sua sobrinha, a Clarice Assad contou uma história sobre um produtor que falou que era melhor ela se casar em vez de seguir carreira na música. E hoje ela está com uma carreira maravilhosa. Você também percebeu barreiras semelhantes ao longo da sua trajetória? Então, você sabe que tem uma coisa muito curiosa para mim, Aham. porque, como eu disse, eu cresci com os meus irmãos, né? Uhum. E diferente da Clarice, que toca piano, né, que foi para um outro instrumento, eu comecei a tocar violão. Uhum. Então, a comparação era eminente, né? Uhum. Vem agora uma mulher tocando violão também, quem é? É. Então, eu ouvi muito na minha vida, inclusive do meu pai. Falou assim, nossa, toca que nem homem, né? Toca que nem homem. Aquele elogio que é mim- meio que uma ofensa também, né? Então, mas aí, quando eu ouvia isso, e eu ouvi por anos, eu demorou para cair a ficha, sabe? Porque para mim tocar que nem homem, novamente a história do coração, era tocar que nem meus irmãos. Isso era um elogio, não era porque eles são homens, era porque são seres humanos que eu amo, né? Muito. Mas foi aos poucos, falei, pô, então tem gente que também nem conhece meus irmãos, estão falando que toca que nem homem, tem uma coisa errada por aqui, né? A gente vai percebendo aos poucos, né? E óbvio que eu já passei muitos projetos feitos direcionados à mulher, que foram justamente feitos para a mulher ter espaço, justamente porque nos festivais internacionais, 80% de homens e 20% de mulher, os Lollapalooza da vida, em 99, eu participei do Lilith Fair, que foi um festival do porte de um Lollapalooza nos Estados Unidos, durou umas 3, 4 edições, idealizado e produzido pela cantora Sarah McLachlan, que era só mulher no cast. Porque ela falava assim, eu enchi o saco de tentar tocar nos festivais grandes e nunca tinha espaço para mim. Então ela fez um festival grande só com mulher. E foi muito maravilhoso. Eu participei desse festival, ou seja, né, sempre isso é uma questão que extrapola, né, o ambiente artístico, a gente sabe disso. A questão do machismo estrutural é uma realidade mundial, né, global. E a mulher vem na sua busca, né, de conquistar esse espaço que lhe foi roubado, né, de igualdade de direitos, etc. Daí dá às vezes 2 passos para frente, 3 para trás, mas então a gente tem que ter muito presente dentro da gente a consciência de que essa igualdade é natural, né? Que ela não existe porque o mundo impôs dessa forma. A gente não pode se deixar sentir menosprezado, né? Então, eu acho que com esse pensamento também, eu nunca me martirizei no sentido de... como eu falo isso para não parecer naíve, né? Ingênuo. Mas esse que é o mundo. Então, vamos também lidar com ele. Se eu estou entrando num teatro, que já aconteceu, que os homens ficam olhando eu carregar peso e não vem ajudar, eu falo assim, eu consigo.
Eu faço. Não preciso de você. Mas aí, com um jeito, você vai fazendo uma política de um pensamento, a gente vai aprendendo também a que o outro ceda. Às vezes até sem ele perceber que está cedendo. E em seu prol, né? Então a gente vai ficando craque nisso. É verdade. Badi, para fechar, você já adiantou um pouquinho dos seus projetos, mas você poderia falar um pouco melhor do que vem pela frente? Também há planos de novos trabalhos em família? Então, agora em outubro tem o disco das inéditas, né? Que eu comentei, com essas parcerias de artistas que nasceram nos anos 60, como eu. Daí, em março... Não. Em fevereiro vai ter o lançamento do disco de releituras de músicas que foram importantes na minha carreira. Isso tudo como uma grande comemoração dos 35 anos, né? E afora isso, o projeto da família... Então, a gente não tem certeza, porque os meus irmãos estão, inclusive, fazendo o farewell tour deles, né? Nos Estados Unidos, eles vão fazer 20 shows no ano que vem, em fevereiro, março, e estão anunciando que não vão fazer mais. O Sérgio está com 72, o Odair com 68, eles já estão assim, ó, Deus. Deu Porque viajar se tornou muito complexo, né? Os sistemas de visto são complicados, e aí viajar, aquelas filas gigantescas, e dependendo de onde você está indo, você não é bem tratado para entrar, é sempre como intruso, e tem que carregar o violão, aí o violão não cabe dentro do avião, aí você tem que despachar, aí você fica com medo que o violão quebre. Então, aí tem que tirar sapato, e aí vai enchendo o saco. Mas eles vão fazer essa farewell tour o ano que vem, mas existe, sei lá, o Japão tá querendo o quinteto, que somos nós três, a Clarice e a Carolina, que é a filha do Odair, que é uma puta cantora. Vamos ver, de repente vai sair aí pela frente, mas eu não posso afirmar porque nem eu sei. Então, não há certeza ainda, né? Não há certeza. E projetos paralelos, muitos também, né? Fora esses dois que eu te falei, mas assim, o meu novo parceiro de vida, o Kevin Callahan, é americano, tá morando comigo aqui no Brasil, é um puta compositor e violonista. A gente tem um projeto de fazer um trabalho em duo juntos. O trabalho com o Sérgio Pereira vai continuar. E assim a gente vai vivendo. Vai tocando a vida, né? Não é? Tá ótimo então, Badi. Muito obrigada, viu? Nós estaremos lá no seu show de sexta-feira também para assistir. A gente vai tirar umas fotos também, fazer uma galeria, então por favor, lá né? Também. Por favor, né? Então, galera de Sorocaba, eu fui aí, eu acho que foi em 21, talvez. Se não me engano, eu fui a primeira artista dentro de um projeto que estava recomeçando depois né? Quando começaram a ver as porteiras da pandemia. Eu tenho a impressão que fui eu, mas então, faz tempo, né? Eu estou muito feliz de voltar por aí. Compareçam, né? É um show que a gente faz com muito... Assistir o show da Badi não é só entretenimento. E não é porque eu estou falando com olhares despretensiosos, mas é um pouco mais do que isso. É entrar um pouco mais dentro de si. É uma experiência, não é só, né, algo lá de fora. As pessoas ficam tocadas. Então, vá de coração aberto. É uma viagem nessa grande barca chamada Ilha. Ai, perfeito, Badi. Muito obrigada, tá? Pela entrevista. Foi um grande prazer falar com você. Somos fãs do seu trabalho aqui no portal. Então, que delícia. Obrigada, meu amor. Confira a entrevista completa no Spotify.